Então a Equinix multiplicou seu capital em aproximadamente 3,5 vezes nos últimos 10 anos. Só para você entender o que é isso, o impacto disso na sua carteira, isso daria aproximadamente alguma coisa na casa de 15 a 16% em dólares por ano, ou mais ou menos uns 22, 23% em reais. Então isso é coisa pra caramba. E com o advento aí da inteligência artificial, é provável considerar que isso vai se perpetuar no futuro próximo. E por isso, hoje a gente vai analisar essa empresa a fundo para entender exatamente o que está acontecendo. Bom, primeiramente eu quero trazer aqui algumas métricas de análise fundamentalista, tá? Começando pelo PL, veja que o PL dela caiu. O PL é preço dividido pelo lucro. Se a gente pegar aqui nos últimos 5 anos, o preço ficou basicamente estável, subiu inclusive um pouquinho. Então, se não foi o preço, foi por conta do lucro. O lucro subiu tanto que o preço sobre valor patrimonial, ou desculpa, o preço sobre o lucro ficou bem menor, né? Aproximadamente metade. Ah, Yuri, mas 76 ainda é coisa pra caramba. É, concordo. Mas ela estava 160. Então, isso é um bom sinal. É um sinal de que está caindo baseado no lucro, né? O lucro está subindo pra caramba da empresa. Se a gente pegar o preço sobre receita, ficou basicamente estável, né? Tem umas oscilações, mas basicamente a mesma coisa. E se a gente pegar o P sobre VP, o preço sobre valor patrimonial, também ficou mais ou menos estável. Ou seja, o lucro subiu com o mesmo patrimônio, por assim dizer, né? O patrimônio, o valor patrimonial não mexeu muito, significa que eles não necessariamente compraram muitos centros de dados. Então, provavelmente isso aqui foi só com os que eles já tinham, que eles conseguiram rentabilizar mais e mais, o que é um outro sinal muito positivo. Se pegar dividendo, está aqui alguma coisa na casa de 1 a 2%, basicamente estável também. O ROA, que é o Return on Asset, né? O quanto cada uma das suas propriedades consegue gerar de retorno, fica alguma coisa na casa de 2%, que é praticamente o dobro do que era em 2020, tá? Então, outro sinal positivo, apesar de ainda ser relativamente baixo. O ROI, né, que é o Return on Equity, está em 7%, o que é relativamente baixo, tá? Mas o interessante seria que fosse maior, mas assim, eles dependem muito de investimento, a gente já vai falar isso, então pode ser que também tenha interferência aqui dos altos investimentos que eles precisam ficar fazendo. A margem líquida, né, que é o que fica para a empresa, fica alguma coisa na casa de 6 a 11%, tá? Oscilando por aí, é relativamente baixo também. A margem bruta é alguma coisa na casa de 50%, ou seja, o grande problema está aqui na margem bruta. Eles têm muita despesa para conseguir fazer essa margem, entra justamente aquele ponto que eu acabei de mencionar, de alta necessidade de investimento, mas o valor por ação subindo, ó, 119, agora está em 144 aproximadamente, então está subindo, o que é um excelente sinal, e o lucro por ação também subindo, o que também é muito positivo. Se a gente for fazer o cálculo do Benjamin Graham, né, que leva em consideração essas duas informações aqui, o VPA e o LPA, a gente teria dados subindo, então isso é um sinal positivo. Tá? Descendo aqui abaixo, vamos dar uma olhada na questão do lucro e receita. Vocês podem ver que a receita cresceu ao decorrer da jornada, ó, quase que uma escadinha. O lucro não necessariamente acompanhou na mesma proporção, tá? Foi subindo também. Alguns momentos até deram uma breve queda, mas estão relativamente estáveis, o que também é um excelente sinal. Tá? Se a gente descer aqui abaixo para olhar na parte do balanço patrimonial, a gente pode ver que, por exemplo, em 2019 eles tinham 24 bilhões em ativos aproximadamente. Hoje tem alguma coisa na casa de 35, está mais ou menos uns 50% de subida, né, de aumento, enquanto que a dívida subiu de 15 para 21, alguma coisa na casa de 50% de aumento também. O patrimônio líquido subiu de 8 para 13, né, mais ou menos uns 50% também. Tá? Veja aqui, das dívidas que eles possuem, dos passivos totais, 2/3 aproximadamente é dívida de longo prazo. O que isso significa? Significa que eles têm tempo para pagar. Mas eles têm basicamente aqui 7 bi que eles têm que pagar de curto prazo. E aí a gente tem que dar uma olhada agora para ver se dentro da empresa tem 7 bi para eles pagarem as suas dívidas. E para isso a gente vai entrar no site da Simple Wall Street. Se você não conhece essa plataforma, uma que a gente utiliza, você pode analisar praticamente todas as empresas do mundo. Você pode analisar até 5 empresas gratuitamente. Se você quiser conhecer, é de graça. Eu vou deixar o link aqui embaixo. O único pré-requisito é que você saiba ler inglês ou que você copie e cole lá no ChatGPT para você poder fazer a tradução. Beleza? Então, de cara, eles já chamam a atenção aqui, ó, Equinix, o sigla é Equis, para quem não sabia, tá vendo? Eles chamam a atenção aqui para esses 4 pontos positivos. Está negociando a praticamente 40% abaixo do nosso valor estimado justo. O lucro está projetado em crescer 12,91% ao ano. Eles pagam 2,41 de dividendo, que são extremamente críveis, não tem problema, a gente não acha que isso é um problema.
E os analistas acreditam que a ação, o valor da ação, irão crescer em 22,5%. A gente já vai ver isso também. Do lado negativo, eles chamam a atenção para 3 pontos. Ó. A dívida não está muito bem coberta pelo fluxo de caixa. Lembra, a gente acabou de mencionar, tem 7 bi que eles precisam pagar de curto prazo. Se eles não tiverem um fluxo de caixa para pagar, eles vão ter que emitir mais dívida. A dívida está mais cara, isso representa um problema para a empresa. Tem vendas, ó, eles venderam vários itens, né? Ou venderam alguns itens dos seus patrimônios para poder fazer alguma coisa com esse dinheiro, e isso está impactando o resultado financeiro. E também teve venda de dentro da empresa, né? Pessoas que trabalham na empresa, que estão ali no dia a dia da empresa, são os insiders, que estavam vendendo as ações nos últimos 3 meses, o que normalmente não é um bom sinal. Vamos analisar isso com calma, né? Começando aqui embaixo, vamos procurar aqui o fluxo de caixa. Eles conseguem 8,9 bilhão de lucro, né? De receita, desculpa. Aí, para poder ter esse lucro, eles têm um custo de 4,46, né? Marketing, de despesas em gerais, para poder fazer isso aqui, manter isso aqui. Sobrando, então, 4,5 de lucro bruto. Aí disso eles precisam tirar os 3,5, né, para outras despesas. E aí eles têm um lucro líquido aqui de aproximadamente 1 bilhão, tá? Então, é relativamente pouco o que fica para eles, na casa de 11%, o feito está mostrando aqui no Net Profit Margin, tá? Veja que o Debt to Equity Ratio está em 127, e se a gente comparar com outros REITs aqui, no que a gente já trouxe no canal, ele vai ficar mais ou menos no meio termo. Ele nem está abaixo, como alguns que a gente já trouxe, nem altos, feito outros que a gente já trouxe aqui, que estavam bem mais elevados. Descendo aqui a informação, vamos analisar a questão futura. Os analistas estão projetando, então, 12,9% de crescimento ao ano, 8,2% para a indústria, 14,7% para o mercado, né? Enquanto que isso é o lucro, enquanto a receita da empresa está projetada em crescer 8,3%, 5,7% a indústria e 9,3% o mercado. E aí você pode estar pensando, pô, Yuri, como é que a receita vai crescer 8,3% e o lucro vai crescer 12,9%? E aqui é uma conta muito simples. É o que eles estão considerando, o lucro é depois você tira todas as despesas. Eles estão considerando que parte dessas despesas vão sumir. O que eu acredito normalmente nesse momento, é a taxa de juros. Eles acham que a taxa de juros vai cair. Se a taxa de juros cai, você paga menos na sua dívida. Se você paga menos na sua dívida, você tem esse impacto aqui reduzido, sobra mais para você e por isso gera essa diferença aqui, tá? Antes da gente descer, eu só esqueci de falar do preço, né? Então, trazendo aqui a questão do preço, vamos fazer o cálculo de quanto que tem que se valorizar aqui, tá? O quanto que os 25 analistas que analisaram isso aqui, ó, tá vendo? 25. Quanto que eles esperam, na média, subir. A gente tem que pegar 1.288,85, a gente subtrai 778,94, essa vai ser a diferença do que eles acham que vai subir, e a gente vai dividir por 788,94 e multiplicar por 100. Então a expectativa deles é que suba aí aproximadamente 65%, que é uma alta valorização, tá? Uma valorização muito boa. Aí, comparando com outras pessoas da indústria, né, no mesmo setor, eles estão comparando aqui, ó, o PL da Equinix é extremamente maior do que outros que fazem basicamente a mesma coisa. O Vice nem faz a mesma coisa, o Vice é de shopping center, o Public Storage é para guardar, né? Mas esses 3 primeiros aqui fazem basicamente a mesma coisa. E veja que eles possuem o maior earnings growth, né, o maior crescimento de lucro no último ano. O Digital Realty Trust caiu praticamente 6,6%. American Tower subiu 12,5%, que é aproximadamente a mesma coisa, mas está sendo negociado muito mais barato. Então, em tese, se a gente for escolher entre um ou outro, era melhor pegar a American Tower aqui. Ela está mais barata, entregando um lucro similar ao do Equinix, tá? Se for para escolher um ou outro. Descendo aqui, tem novamente o fluxo de caixa, agora dividido bonitinho aqui para a gente. Ó. Essa parte vem dos Estados Unidos, alguma coisa na casa de 38%. A gente tem da Europa, do Oriente Médio e África, alguma coisa na casa de 32%. O Ásia e Pacífico, né, a parte de Oceania, Austrália ali, tal, alguma coisa na casa de 19,7%. Outras Américas, né, excluindo os Estados Unidos, alguma coisa na casa de 3,9%. Aí a gente está falando do restante da América. E outros que representam aí 6% para a empresa, tá? Aí totaliza esses 8,9 bilhão. Aí tem aquele custo, né, para poder gerar isso aqui. Então aí eles vêm com o lucro bruto, 4,7 ou 4,47. E aí tem todas essas despesas aqui. E aí, lembra quando eu falei a diferença entre o receita e lucro? Provavelmente é esse custo aqui que eles esperam que vá diminuir, fazendo com que sobre mais a receita e, portanto, sobre mais aqui do lucro para a empresa, tá? Se a gente analisar aqui a questão do passado, veja que nos últimos 5 anos o
earnings, né? O lucro da empresa cresceu 20,4% ao ano, da indústria 10,5%, mercado 10,8%, que é um excelente ponto para a empresa, mas no último ano caiu aqui 4% o lucro, enquanto a indústria subiu 4,6% e o mercado subiu 7,8%. Então, nesse último ano ficou para trás, mas nos outros anos acabou compensando com sobra. Se a gente descer aqui para o balancete, a gente pode ver que os ativos deles dão aproximadamente 6,55 bilhão, tá? Isso são ativos de curto prazo, normalmente está investindo em tesouro direto, né? Lá dos Estados Unidos, ou no caso, como eles atuam em vários países, pode estar em vários países, mas é o equivalente a um tesouro direto em cada um desses países. E eles têm uma dívida aqui de 4,24 de curtíssimo prazo. Já no longo prazo, a gente tem 32,23 bilhão de ativos e 20,50 de dívida. Aí eu lembro aqui a vocês que deu uma diferença daqui está dizendo que é 4, na outra plataforma está dizendo que a gente tem 7 bi, tá? Eu, infelizmente, não sei explicar o porquê dessa diferença, mas está dando uma diferença entre as plataformas, tá certo? A gente pode ver as movimentações dos insiders, né? Vocês podem ver que tem um montão de gente vendendo aqui, tá? Aqui dá um resuminho para a gente, não tem ninguém comprando e um montão de gente vendendo nos últimos 3, 6, 9 e 12 meses. Aproximadamente alguma coisa na casa de 6 milhões, 6 com 2,8 aqui vai ficar 8,7, 8,7 com 0,3, vai ficar aproximadamente 10 milhões aqui em transação, tá? Nos últimos um ano, 10 milhões de vendas desse papel. Isso normalmente não é um bom sinal, tá? Isso normalmente é um sinal relativamente ruim, inclusive. Quem é que manda na empresa? Bom, 98% está com instituições, né? 1,58 com o público em geral, eu e você quando vai lá e compra diretamente, 0,27 com pessoas de dentro e 0,1 com o governo, né? O governo manda, tem participação aqui na empresa também. E nas participações gerais, a gente pode ver aqui as principais posições, como sempre, a BlackRock e a Vanguard, mas que não quer dizer necessariamente que eles acreditam na empresa, que estão investindo porque acham que vai subir, nada disso. Na verdade, o que significa é que tem um ETF que compra passivamente, toda vez que você investe nesse ETF, ele automaticamente compra. O ponto daqui não é olhar para esse lado de cá, eu normalmente gosto de olhar para o lado de cá, ó, o quanto que isso variou. Então, variou 1,91% na Vanguard, 2,76% na BlackRock. Então, isso é um sinal positivo. Sinal positivo por quê? Porque é um sinal de que para essas instituições aqui, né, a participação lá no ETF deles está subindo, ou seja, essa empresa subiu tanto que foi ocupando um pouco mais de posição de outras empresas. Então, é uma empresa que se valoriza bastante. Mas a gente pode ver que tem outras empresas aqui, ó, State Street Global Advisors, que compra aqui também, que também subiu a participação, Geode Capital Management, a Cohen Street Capital Management, a UBS, né, da Suíça, deixa eu ver se tem alguma outra que eu conheço aqui, a Norges Bank, JP Morgan, a Mundi Asset Management, tá? Inclusive a pensão do Canadá, tá? Então vocês podem ver aqui, tem tudo distribuído aqui, participação de cada um e a variação, tá? Quem acredita mais, quem está acreditando menos, quem entrou mais, quem entrou menos nessa empresa. Entendido isso, vamos entrar lá no modelo de negócios para a gente poder entender um pouco mais dessa empresa, o que faz, os riscos e tudo mais. E aí a gente poder passar para a nossa conclusão se é ou não uma boa empresa para a gente adicionar a nossa carteira de investimentos. Trazendo então aqui os slides, como tudo começou, né? A Equinix foi fundada em 98, durante o boom da internet, que a gente teve, inclusive o ápice ali em 2000, né? Depois uma grande queda. E aí, com o objetivo de ser um ponto de interconexão digital neutro, onde diferentes redes e empresas pudessem trocar dados de forma eficiente e segura. A empresa se converteu oficialmente em REIT apenas em 2015, ou seja, passou aí aproximadamente 17 anos sem ser REIT, consolidando seu modelo de negócios baseado em infraestrutura crítica e de alta recorrência de receita. O que é que ela faz? Basicamente é um REIT focado em infraestrutura digital, mais especificamente em data centers, que é o que eles mais usam, né? O que eles mais trabalham em cima, o de alta interconectividade. Esses data centers são utilizados por empresas de tecnologias, nuvens, fintechs, instituições financeiras, redes sociais e também pelo governo. A Equinix oferece não apenas espaço físico e energia, mas conectividade entre as redes, serviços digitais e acesso direto a provedores globais de nuvem. Isso cria uma vantagem competitiva enorme. Os clientes permanecem lá por muitos anos, né? A retenção acima de 90%, 95%. Porque migrar de data center implicaria em custos, riscos e perda de performance. E nenhuma empresa quer arriscar isso. Então, uma vez que eles conseguem o cliente, é muito difícil do cliente simplesmente sair.
Então, qual é a estratégia dela? Primeiro, o foco em interconectividade digital, feito eu falei, né? Seu ponto de encontro entre essas várias redes e serviços em nuvem. Expansão global com presença local, atuando em mais 70 mercados estratégicos ao redor do mundo, feito eu já vou mostrar para vocês. Crescimento orgânico e via aquisições, né? Comprando operadores locais para acelerar presenças em regiões chaves, que eles acham que façam mais sentido. Oferecer soluções de infraestrutura como serviço LaaS, agregando valor além do espaço físico no data center, né? Então, a partir dessas soluções de infraestrutura, eles conseguem, então, né, reter ainda mais esse pessoal que contrata a empresa. E aí entra lá na diversificação, né? Eles têm 268 data centers, 482 mil interconexões, mais de 10 mil clientes, a reliability, né, de 99,999%, aquele 0,001% é vagabundo, feito dizia o Wesley Safadão. 74 mercados que eles estão envolvidos, né? E aqui tem as 24 maiores clientes, né? Empresas que estão lá contratando esse REIT. Veja que tem as próprias Nasdaq, né? Que é Bolsa Americana, tem Roblox, a Netflix, todo mundo deve conhecer, Zoom, todo mundo deve conhecer também, a Red Bull, todo mundo deve conhecer, a Siemens, a Nvidia, a Philips. Então tem muitas empresas grandes, tá? Essas são só algumas, tem várias outras. E aqui a gente tem a diversificação por cada uma das regiões, tá? Então aqui tem as Américas, inclusive tem aqui em São Paulo, aqui no Rio, né? No Brasil. Quem quiser visitar aí em São Paulo, no Rio, é só dar uma passadinha lá de frente, tá vendo? Aqui tem os Emirados Unidos, Europa e África. E aqui a gente, no caso, é o Oriente Médio, tá? E aqui tem Asia Pacific, né? A região da Ásia e também do Pacífico, tá? Também tem aqui embaixo em Mumbai. Aqui tá os percentuais em cada uma dessa região, quanto que isso representa e o aumento que isso foi em relação ao ano passado. Então, por exemplo, agora, né? As Américas tá na casa de 44%, a parte dos Emirados Unidos e Europa e África na casa de 34%, o Pacífico, Ásia-Pacífico 22%, e aqui tem os non-recurring, né? Não são recorrentes, que é 6% aqui embaixo, tá? E aí você pode comparar com 2023, era 44, ficou 44, 35 caiu para 34, aqui é 21, aumentou para 22, e o não recorrente aqui foi 5%, tá? E aqui tem a variância em termos percentuais, beleza? Aí eles entram na parte de ESG, tá? E aqui vocês podem dar uma olhadinha, eu não traduzi para vocês, eu peguei, copiei e colei, mas aqui tem basicamente a parte de descarbonização, a eficiência dos processos, responsabilidade de gerenciar os recursos naturais. Na parte aqui tem a parte de aprimorar o sentimento de pertencimento da sua mão de obra, cultivar a cultura de ser centrado em pessoas e não necessariamente centrado em lucro, e pontificar, no caso, a divisão digital entre as comunidades, né? Então, ligando aí as comunidades através dessa ponte que eles querem ser. Também tem a parte de integridade aqui, ó, priorizar as práticas de administração responsável para as empresas, inspirar a confiança em agir de maneira mais correta possível e transparente também, né? Respeitando a questão de transparência e de ser responsável por aquilo que está fazendo, e advogar, né? Advocar pelo público, as políticas públicas que incrementam aí a parte de sustainable, né? De coisas sustentáveis, tá? E da economia digital. Aí a gente pode passar para performance, e aqui em performance vocês podem ver que a Equinix deu de lavada no ETF que a gente traz aqui, tá? Não tem nem graça comparar a diferença de praticamente 10 vezes se você tivesse investido aqui. Aí não leva em consideração os reinvestimentos dos dividendos, né? No ETF você ganha dividendo, ele já reinveste automaticamente, você não paga imposto. Aqui você pagaria, tá? Então seria um pouquinho de nada menor, mas é uma diferença tão gritante que matematicamente, se você for analisar única e exclusivamente a parte matemática, valeria muito mais a pena ter investido aqui na Equinix do que no VNQ, que é o ETF aí que compra várias empresas aí do setor de REITs. Agora, só uma observação que eu, inclusive, trouxe no comentário recentemente para alguém que mandou aqui no canal, é que quando você compra um ETF, você não está comprando só rentabilidade, né? Você está comprando segurança. É a certeza que quando você investe nesse ETF, ele está diversificando ali. Então, você sabe que você não vai estar lá em cima, você também não vai estar lá embaixo. E aí você vai crescer recorrentemente.
Então veja aqui, ó, o ETF, ele praticamente sobe como se fosse uma linha reta, ele praticamente não tem quedas, tá? A queda é bem suave. Enquanto aqui, ó, você sobe, aí tem queda, sobe, aí tem queda, aí sobe, tem queda, sobe, tem queda. No final, nesse caso aqui, deu mais correto, né? Você teria ganho mais, mas poderia ter dado menos também, né? E você caído mais. Então, é também questão de risco-retornos. Faz sentido você correr o risco, você ficar acompanhando a empresa para ver se faz sentido, se continua fazendo sentido. São coisas que você precisa analisar aí, o que é que vale mais também, né? Se é o seu tempo livre ou se é necessariamente essa diferença de rentabilidade aqui, beleza? Continuando, então, vamos falar dos riscos. A gente tem 6 riscos que eu separei aqui, 3 nesse e 3 no próximo slide. Altíssimos investimentos de capital, né, o CAPEX. Então, data centers eles têm uma necessidade muito grande de você fazer investimentos contínuos. Você não pode ter desequilíbrio energético, porque precisa do sistema de refrigeração e do funcionamento do data center. Você precisa continuar expandindo, você precisa continuar aprimorando, você precisa fazer reformas e reparos para deixar mais rápido, né, para não perder velocidade. Então, isso demanda muito CAPEX, isso depende muito dos investimentos. Tem a questão da concorrência crescente, né? Cada vez mais as empresas precisam disso e aí as empresas vão trazendo in-house, né? Porque essa empresa ela oferece e você contrata, mas por que quem pede simplesmente de uma Amazon ir lá e fazer o seu próprio data center? Não tem. E aí, tipo, eles podem fazer, né? Então, gigantes, seja do mesmo empresa, do mesmo setor como a Digital Realty ou outras empresas muito grandes como a Amazon, Microsoft e Google, estão investindo muito pesadamente na sua infraestrutura própria para diminuir a dependência de outras empresas, tá? E isso traz mais segurança para essas empresas aqui e possibilidade de quedas de receita para a Equinix. Dependência de grandes clientes, uma fatia significativa da receita vem de empresas tech com poder de negociação. Então, eu acabei de falar que além dessa questão aqui da concorrência crescente, essas empresas eles detêm um capital muito grande. Então, eles podem falar, se você não me der esse desconto, eu vou para aquela outra empresa e tal. Isso vai gerando uma concorrência acirrada aqui entre o melhor para a empresa e garantir o cliente e dar desconto ou perder o cliente e não dar o desconto, né, e tal. Aí tem que fazer análises caso a caso. Tem a questão do risco regulatório e geopolítico, né? Então tem uma vantagem quando você se diversifica ao redor do mundo, que você mitiga os seus riscos. Em contrapartida, tem um outro risco, né? Você operar em vários países implica em lidar com várias legislações e também tem a questão de infraestrutura. Então pode ser que dê problema em algum setor, alguma região e tal. Então isso é algo também que a gente precisa ficar acompanhando. Tem a questão da sensibilidade a interrupções, né? Falhas técnicas ou ataques cibernéticos podem impactar gravemente a reputação e os contratos que a Equinix já tem. Então ela é tão segura que eu contrato você, mas se tiver cyberataque, você não é tão segura, não faz sentido eu estar aqui. Então você precisa investir muito em cibersegurança. Inclusive, dentro do próprio relatório deles, eles falam de várias métricas de cibersegurança que eles analisam, que acompanham. Então, vale muito a pena dar uma lida. Inclusive, o relatório deles é bem legal de ler, tá? E também tem um impacto ambiental e consumo energético. Há uma pressão crescente por práticas sustentáveis e uso eficiente de energia. E, querendo ou não, a gente está falando de uma empresa que usa muita energia. Então, eles precisam estar tentando sempre, né, descarbonizar, gerar sua energia de forma eficiente, limpa, sustentável. São algumas exigências, tanto por parte da população, por parte do governo, que acabam exigindo isso da empresa, tá? Algumas informações adicionais, né? Aqui a gente tem a projeção de crescimento da capacidade de interconexões mundiais. Eles esperam, né, que até 2027 saia daqui da casa de 15 e vá para a casa de 40 terabits per second, tá? Terabit por segundo. E aí tem aqui, ó, o crescimento de cada um da América, da Ásia Pacífico e da Europa, quanto que eles esperam que vai crescer em cada uma dessas regiões. E claro, para poder aproveitar disso aqui, eles têm que fazer vários investimentos, né? Tipo de comprar, de expandir, de se alocar mais, e aí isso requer um CAPEX ainda maior do que simplesmente manter todos esses data centers que a gente acabou de mencionar. Aqui a gente tem a estimativa deles, né, de investimentos que serão feitos, então eles esperam fazer 4 a 5 bilhões por ano de investimento, e aí eles dividem aqui em cada uma dessas áreas, tá? A maior aqui é o Annual Capital Expenditure Supporting New IBX Capacity. Esse New IBX Capacity é uma propriedade que eles estão desenvolvendo, outro data center que eles estão desenvolvendo, que agora está 80% para lá, mas eles continuam comprando lands, tá vendo? Eles continuam comprando novas terras,
e também ficam fazendo junção com joint ventures para poder, né, comprar outras coisas com as próprias joint ventures. Seguindo aqui adiante, a gente tem a dívida por moeda que eu trouxe aqui para vocês. Aí tem várias moedas. O principal deles aqui, como vocês podem ver, é o dólar e também o euro. Mas tem essas aqui várias, né, que eles trazem aqui os percentuais, que totalizam 12%, mas a maior parte está nos Estados Unidos e também na Europa. O que, de um lado, também é muito positivo, né? A Europa está com taxa de juros bem baixas, então eles conseguem se financiar lá e bancar e tal. Eles não precisam ficar pegando taxas de juros tão elevadas quanto as dos Estados Unidos neste momento. A dívida deles, quando que vai vencer? Eles têm várias dívidas vencendo e aqui tem o total, ó, em bilhões, 1,2 para 2025, 1,3 para 26, 1,8 para 27, 1,4 para 28 e assim sucessivamente. Aqui tem até 2052 as várias dívidas. E aqui tem a especificação de que dívida é essa, de onde é, tá? Mas vocês podem ver que a taxa deles é 2,6 na média aqui, considerando aí todas essas dívidas, e 6,7 de média ponderada de vencimento, tá? Então, você pega a dívida aqui, multiplica pelo prazo, para total fazendo a média, vai dar 6,7%, 6,7 anos que eles têm que pagar essa dívida inteira. E aqui a gente tem a parte justamente dos contratos, né? E aí eu falei para vocês que os contratos são de longuíssimos prazos, que ninguém sai. Aí a gente tem 0% para 2025, 1% para 26, 0% para 27. Então vocês podem ver que é bem alongado em relação a até mesmo outras empresas, né? E que provavelmente esse 1% que está aqui já deve renovar e continuar e assim sucessivamente, porque são empresas que normalmente não saem, eles ficam aqui e se mantêm por um longo prazo, né? E aí a gente pode partir para as considerações finais, começando pelos pontos negativos. Primeiro, a gente tem um valuation muito elevado, tanto PL quanto P sobre VP. O PL a gente viu que estava 76, o P sobre VP 5,36. Então o ativo está muito caro em termos relativos, ou seja, ele embute um alto crescimento de lucro para poder justificar esses valores aqui. Feito aconteceu de 2020 para 2025, que eu falei, ó, o lucro subiu tanto que o PL caiu pela metade, coisas desse gênero. As margens estão bem apertadas para o segmento, a margem líquida é de apenas 11,11%, que é abaixo do esperado para a empresa com esse nível de tecnologia e recorrência, tá? Então, tem que analisar direitinho por que a margem está tão apertada. Endividamento em crescimento, tá? A dívida de longo prazo subiu para 16 bilhões, o que pode pressionar os resultados caso os juros continuem altos, né? A gente sabe que a taxa de juros está alta, principalmente lá nos Estados Unidos, que é onde tem a maior parte das suas dívidas. Então, a depender do que aconteça, pode gerar aí um problema para a empresa que precisa ser analisado com calma, né? Dos pontos positivos, a gente tem crescimentos consistentes de receita, a gente viu a escadinha, a receita total cresceu de forma contínua nos últimos 10 anos, o que demonstra resiliência e expansão nos negócios. A rentabilidade sólida, né? O ROI e o ROIC. O ROI atual de 7,05, o ROIC de 5,38, com tendência de melhora. Isso é um ponto positivo. Esses valores ainda não estão, vamos dizer assim, excelentes, mas com a tendência de melhoria, indica que a empresa tem utilizado bem o capital dos acionistas e gerando valor aí a mais para o acionista. E a geração robusta de caixa, né? O fluxo de caixa total ultrapassou 4,5 bi nos últimos 12 meses, o que reforça a capacidade da empresa em sustentar operações e investimentos, o que é estritamente necessário para esse setor. Moral da história, então, é uma boa empresa, é uma empresa, na verdade, excelente, que tem altos crescimentos de lucro, e se esse crescimento de lucro se perpetuar, e eu acredito que tende a se perpetuar devido à questão dos data centers ficarem cada vez mais necessários para a inteligência artificial, para a internet das coisas, a interconectividade, câmara de segurança, entre várias outras coisas, a tendência é que cada vez mais a gente precise de data center, cada vez mais a gente veja essa empresa crescendo, mais ela tem algumas barreiras, alguns riscos que a gente precisa acompanhar, principalmente aquelas grandes techs, né, as big techs, que estão entrando nesse setor. Amazon, Google, Microsoft, a própria Tesla talvez entre também. Então, essas empresas, elas têm uma capacidade financeira muito grande, elas podem adentrar aqui nesse setor e gerar uma vantagem competitiva porque escala com todo o modelo de negócio dessas empresas. Então, provavelmente vai ter uma disputa grande aí, e se a Equinix vier a ser uma das campeãs, ela provavelmente vai se multiplicar várias vezes. E aí gera
vamos dizer assim, não dúvida, mas decisão que você precisa tomar. Faz sentido você se alocar diretamente nessa empresa e ter o potencial de retorno muito maior do que aquele ETF, mas correr o risco dessa empresa ficar para trás e perder o dinheiro, ou faz mais sentido você alocar via ETF, já ter a sua diversificação e ficar aquela maior estabilidade? É uma decisão que você precisa tomar. No meu caso aqui, eu prefiro via ETFs, principalmente por conta da carteira dos clientes. O mais importante não é essa paulada de ficar fazendo essas rentabilidades altas para cima e para baixo, é a questão da estabilidade e crescimento para longo prazo. Então, como a gente tem um pensamento aqui de mais longo prazo e maior estabilidade, a gente acaba tendendo para via ETFs, mas se você achar que faz sentido para sua carteira alocar diretamente, você pode se alocar, porque, como eu disse, essa empresa é excelente e tem aí um potencial de crescimento grande, até mesmo dentro da plataforma. A estimativa era 65%, se não me falha a memória. Então, um alto potencial de subida que pode fazer muito sentido aí você adicionar a sua carteira de investimento. Mas claro que essa é a minha opinião e você pode divergir completamente dela. Deixa aqui embaixo nos comentários qual é a sua opinião. No mais, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e bate no sininho, porque toda semana a gente faz uma análise completa de um rate, fora outros conteúdos que a gente traz por aqui, que pode fazer muito sentido para você. E lembro que se você quiser fazer parte da nossa consultoria, o link vai estar aqui embaixo na descrição e também nos comentários fixados. É só você preencher suas informações, a gente vai entrar em contato com você. No mais, fico por aqui e deixo essa playlist aqui para você continuar aprendendo sobre outras análises que a gente já fez. Vou nessa, tchau, tchau.